Gente, é impressionante, porque hoje Deus me colocou no coração uma mensagem para falar para vocês esse nome de Jesus. E que o Evangelho, como diz bem o pastor Marcelo, ele disse que o Evangelho não é uma notícia sobre alguma coisa. Não, o Evangelho é o poder de Deus que é revelado em Cristo Jesus. Ele não é simplesmente alguma coisa, é algo muito profundo, é algo muito poderoso. Deus quer que você entenda. Por que nossas entranhas não se movem só no falar do nome Jesus? Maria veio visitar Isabel. João estava no ventre dela. E quando Maria chega próximo dela, o Joãozinho começou a glorificar a Deus no ventre da mãe dele, porque ele sabia, eis aí, aquele que vem para alguma coisa maravilhosa. Por isso que eu quero dizer para você, que você foi salvo para ser um demonstrador desse poder. E é isso que eu gostaria que nós víssemos hoje à noite. Por quê? Para que nós não fiquemos contando as experiências de outros, mas que nós possamos ser testemunhas com a experiência que eu mesmo tenho nele, e você nele. Nós podemos. E Jesus já nos deixou tudo que nós precisamos para isso. Eu vou te fazer uma pergunta, e a partir dessa pergunta eu quero levar você à palavra de Deus hoje à noite. Quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui creem que Jesus pode curar dentro do Extra? Levante a mão aí. Quantos de vocês creem que Jesus pode curar dentro de um ônibus? Aleluia. Quantos de vocês creem que Jesus pode curar dentro de um hospital? Mais alto, irmãos. Amém. Glória a Deus, creia. Você está fazendo isso? Amém. Porque veja, uma coisa é eu dizer, eu creio que Jesus pode fazer dentro do ônibus, mas Ele não vai fazer dentro do ônibus se você não for um instrumento dessa glória. Veja, nós precisamos trazer alguma coisa junta. E precisamos entender que na dispensação da graça, Cristo, aquele que esteve lá no livro de Gênesis, na criação, o Messias, ele quando veio se manifestou na sua obra. A Bíblia diz que ele era a palavra que deu vida a todas as coisas, criou tudo. A Bíblia diz que ele era a pedra que acompanhava o povo no deserto e que dava água àquele povo. E se você observar nas paredes do nosso templo, e nós temos essas bandeiras ali, porque ali estão os nomes, e cada nome daquele traz uma manifestação poderosa, e em cada dispensação bíblica dos tempos, do trabalho e obra de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver que era Ele que fazia aquilo. Ele foi aquele capitão que se apresentou diante de Josué e disse, façam isso, façam isso, façam isso. E ele derrubou aquelas muralhas de Jericó, por causa de um povo e a obediência do seu povo. E quando vem na dispensação dos tempos, quando chega na plenitude dos tempos, então esse Jesus Cristo, aquele que criou todas as coisas, aquele que disse aos mares, não passe dos seus limites, aquele que pela palavra sustenta cada estrela no seu firmamento, aquele que deu água ao povo, aquele que foi a nuvem no deserto, aquele que deu maná, aquele que ressuscitou pessoas, aquele que fez todas as coisas, nesta dispensação, ele agora vem e se encarna como homem.
E a manifestação dele agora era para ir até a cruz do Calvário e pagar o alto preço que só poderia ele fazer, para que eu e você pudéssemos ter em nós o Espírito e a glória dele. E hoje, na dispensação da graça, Paulo revela ele como sendo o grande mistério de Deus, Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia! Será que vocês estão entendendo? Ele fez tudo, e Ele faz tudo. Ele é Deus todo soberano, e hoje Ele faz por você. Eu estava na Inglaterra, pregando na igreja do pastor Paul Jackson. Muitos aqui conhecem ele, já esteve em nossa igreja. E naquela manhã, quando eu falava sobre o poder de Deus e sobre o amor de Deus, eu fiz a mesma pergunta, um pouco diferente da que eu fiz aqui hoje. Eu disse para eles assim: são agora meio-dia, eu sei que vocês querem ir para casa, eu sei que vocês estão com fome, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Se Jesus Cristo aparecesse para vocês agora em olho visível, e Ele manifestado visivelmente a vocês, dissesse a vocês assim: olha, todos aqueles que forem ao hospital agora, e todos vocês que entrarem no hospital e tocarem qualquer enfermo, eles vão ser curados e vão sair imediatamente daquele hospital. E eu fiz a minha pergunta foi essa: para onde você iria? Você iria para o restaurante comer ou você iria para o hospital? Todos disseram: nós iríamos para o hospital. Mas Ele te deu essa ordem. Ele disse: ide, curai os enfermos. Ide, pregai o Evangelho. E eis que eu estarei com vocês. E Ele está, Cristo em você. A glória dEle está em você. Aleluia. Eu li um livro que inspirou muito minha vida. A gente sempre tem uns livros que inspiram as nossas vidas. Foi um livro escrito por Mel Tari, um pastor indonesiano, que relatou quando o grande avivamento veio em uma das ilhas ali da Indonésia. Era uma manhã comum, uma igreja presbiteriana, pastor fazendo a mesma coisa. Ele traz a palavra, ele se senta, e aí eles dizem que foi um barulho de um vento. Aleluia. Eu queria que esse vento viesse hoje à noite aqui. Eles ouvem um barulho de um vento. E de repente um fogo começa a entrar dentro da igreja. Mesmo fogo que veio no dia de Pentecostes. E começa a tocar as pessoas. E as pessoas começam a cair no chão, começam a glorificar a Deus. E as pessoas da comunidade, que era uma comunidade pequena, então o que é que eles faziam? Eles viram que a igreja estava com labaredas de fogo pelo lado de fora. E aí todo mundo, era uma coisa pequena, não tinha bombeiros, cada um, quando tinha um incêndio, cada um pegava os baldes, iam lá, enchia os baldes e apagava o fogo. E aí a população da cidadezinha viu a igreja pegando fogo, saiu todo mundo gritando: fogo, 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 e foram pegando os baldes e traziam, e quando eles jogavam os baldes na parede, não fazia nada, porque o fogo não era o fogo físico, era o fogo da glória de Deus. E então eles ficavam preocupados, e eles ficavam assim abismados, porque a igreja estava pegando fogo do lado de fora. E será que está pegando fogo do lado de dentro? E eles entravam pela porta, quando entravam pela porta, o poder de Deus derrubava eles e já salvava eles ali. Glória de Deus, fogo de Deus é o que nós estamos precisando para ser uma igreja viva. E aí então, aquele culto demorou por horas, varou a tarde. E aí vem os testemunhos. Os testemunhos são tão maravilhosos e profundos, que uma irmã, na época do livro que foi lançado, ela quis fazer a tradução do livro para o português, e aí as próprias editoras evangélicas disseram: nós queremos prova escrita de cada um desses negócios para a gente publicar isso aí, porque nós não cremos no que está escrito aí nesse negócio. E o livro não foi publicado por isso. Mas se você perguntar a qualquer pessoa: Jesus pode lançar fogo aqui? Pode.
Se você perguntar a qualquer pessoa, você acha que o Espírito de Deus pode fazer você andar sobre as águas? Você vai dizer pode. Então, ao invés de nós dizermos pode, vamos ser o demonstrador disso? Eu estou te trazendo um desafio, irmãos. Um desafio mesmo. E ele diz, então, ele começa a dar os testemunhos, vê uma irmãzinha toda sorridente para ele, depois de uns 2, 3 dias, enfermeira no hospitalzinho que tinha lá. Porque o hospital já vivia muito cambaleando das pernas, né? Porque o hospital vive de quê? Vive de quê? De doentes. A mulher cheia do Espírito Santo, não dava mais injeção. Ela orava e as pessoas eram curadas. Foi saindo todo mundo do hospital. Mandaram a mulher embora. E ela disse, eu não tenho mais lugar lá. Porque eu oro e as pessoas são curadas. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para você. Diz que em uma certa ocasião sai um grupo para evangelizar. Aliás, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu estou aprendendo e vou desafiar essa igreja. Eu quero dizer para vocês que em nome de Jesus nós vamos mandar muitas pessoas para vários lugares do Brasil. Jesus está voltando, nós não vamos perder mais tempo. Então preparem-se, porque nós vamos ter caravana, nós vamos para a África. Nós vamos lá na África, nós vamos abençoar aqueles irmãos lá na África. Nós vamos para o Nordeste brasileiro, nós vamos para outros lugares. Vocês se aprontem, se inscrevam, vão ser bênção. Vocês vão levar, porque, escute, o Evangelho, você pode levar uma guitarra, você pode levar uma bateria, você pode levar um órgão na carroceria de um carro. Mas o Evangelho não pode ir na carroceria de um carro. O Evangelho está em você. E a reconciliação de Deus aos povos está em você. E a palavra da reconciliação está em você. E se você recebeu esse ministério, nós temos que sair daqui, e centenas e centenas e centenas de pessoas, porque sabe por que nós não fazemos? Porque nós pensamos nas finanças. Sabe por que nós não estamos indo? Porque nós dizemos que nós não temos dinheiro. Escutem, vamos parar de afirmar essa coisa, porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Rei, é o Senhor, é o dono do ouro e da prata. E quando você diz que não tem dinheiro, você está dizendo que você não vai porque Mamon não te deixa. Nós vamos, em nome de Jesus. Vocês estão me olhando aí com cara de, assim, como é que a gente vai ainda? Não sei, mas nós vamos. Se você disser sim, Deus provê. Por quê? Porque você tem o que o povo precisa. E se nós temos o que eles precisam, nós iremos. Nesse nome glorioso de Jesus Cristo. Aleluia. Eles saem numa equipe para evangelizar. Eles iam evangelizar uma pequena aldeiazinha, ali a uns quilômetros de distância deles. E quando eles chegaram, por volta de 12:00 e pouco, já 13h, na casa de um irmão, que eram missionários, e entra aquela equipe de uns 20, e o primeiro que entrou era um pouquinho maior do que eu. Aí a mulher do missionário chama ele lá e diz assim, pelo amor de Deus, vocês sabem, né, mulheres? Não me convide sem falar comigo, porque só quem sabe que está na cozinha é a mulher. O homem só vai saber depois que come. Ela que sabe o que tem lá. E ela disse, olha, nós não temos nada, nós só temos aqui um feijãozinho, nós temos aqui umas batatas, e não dá para ninguém. Mas o homem de Deus entrou lá. E ele disse, é isso que a senhora tem? É. Ele disse, ponha no fogo, faça a comida, Deus vai mover-se. Ela pega aquilo ali, coloca no fogo, faz a comida, e eles foram passando, e a comida multiplicando. Olha, irmãos, eu vou dar um testemunho aqui de quem tem experiência. Se é um pouquinho mais gordinho, você gosta de comer. E os gordinhos têm um problema, eles querem ser o primeiro da fila. Porque são como os pequenos gafanhotos, quando passam não deixa mais nada. Agora você imagine, botaram ele no último. Então ele foi intercedendo.
E ele comeu bem, repetiram, e a comida não faltou. Sabe por quê? Porque quando a obra de Deus está sendo realizada, o Evangelho de Deus não é alguma coisa fraca, o Evangelho de Deus não é alguma coisa vazia, e a palavra de Deus diz que nós não nos envergonharemos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Vai umas crianças, e as crianças quando chegaram no meio do caminho também tiveram fome, queriam subir numa árvore, para pegar uns frutos que tinham lá em cima. Então elas pegaram sandalinhas, deixaram lá e foram tudo comer. Quer dizer, o anjo do Senhor veio para com elas. E outra coisa, não ia um adulto com as crianças. E elas foram para uma vila todinha para evangelizar, porque a glória de Deus estava nas crianças. Elas desceram, pediram perdão a Deus, porque pararam no meio do caminho. Elas pegaram os sapatinhos dela, botaram lá e foram para aquela vila, e ali eles curavam enfermos no nome de Jesus. Crianças. Foram evangelizar uma outra ilhazinha lá, e tinha que passar um rio, e o rio estava cheio. E então eles disseram, a gente não vai dar para fazer hoje, porque o rio está cheio. Mas aí um recebe a revelação de Deus, e a revelação do Senhor foi essa: passem o rio. Mas como que nós vamos passar o rio? O rio está cheio. Eles vamos passar, vamos pôr os pés. E aí então eles dizem assim, então você vai primeiro. E aquele homem cheio de fé, ele põe o pé, põe o segundo pé e começa a andar sobre as águas, os demais enchem com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, atravessam as águas, e eles foram até o outro lado, e o povo que viu lá disse assim, essas águas aí, esse povo aí é maravilhoso, dá para atravessar, e quem entrou lá afundou, porque o Evangelho é o poder de Deus para os filhos que creem. Quando Deus derrama a sua glória, Deus derrama o seu fogo em você, você passa a ser um instrumento na mão dele. Aliás, Deus diz que nessa dispensação, todo o mover de Jesus Cristo é pela igreja e para a igreja. E você é a igreja. Mas ali foi um tempo muito atrás, pastor, nós vemos aí os testemunhos de outras pessoas. Eu estava, alguns anos atrás, conversando com alguns membros da igreja, do pastor lá de Redding, Califórnia. Jesus, me fugiu o nome. Bill Johnson. E eu estava conversando com ele, ele estava compartilhando os poderes que Deus estava manifestando na igreja. E gente, é coisa assim fantástica, como Deus estava fazendo. É quando a igreja é movida pela glória de Deus. Um casal ia se casar, e eles, movidos de amor pelas pessoas, eles chegaram para o pastor Johnson e disseram assim, pastor, nós queremos que o nosso casamento seja frequentado pelos mendigos da cidade, e nós gostaríamos de pedir uma coisa para o senhor, que a igreja preparasse um banquete para eles, e nós não queremos um presente para nós mesmos, mas que a igreja pudesse comprar nessa loja agasalhos e roupas para eles. E o pastor desafiou a igreja, e a igreja disse aleluia, amém. E no dia do casamento desse casal, entram centenas e centenas de mendigos, todos farrapados, todos mal cheirosos, e foram recebidos pela igreja. E diz que depois daquele casamento eles foram convidados a irem ter um banquete para eles. E ali eles recebem os presentes que a igreja havia comprado para eles. Por quê? Porque dois corações entenderam os propósitos de Deus. Dois corações não viram seu casamento como uma festa. Seus casamentos era para ser o casamento da igreja com Jesus, a demonstração do amor dele, e disseram, para a tua honra e para a tua glória, Deus, nós vamos fazer isso. E diz que no final daquele lugar, pastor Bill Johnson já estava encerrando, e um dos homens levanta a mão, e ele veio à frente, ele disse, eu quero testemunhar para vocês, que o médico que eu estive, me sentenciou a morrer essa semana. Eu estou com um câncer terminal,
E eu quero agradecer a vocês, porque vocês me propiciaram, depois de muitos anos vivendo nas ruas, comendo lixo, vocês me proporcionaram esse banquete. Ele disse: eu quero Jesus na minha vida. E ali o pastor Johnson ora por ele. E o pastor Johnson disse: em nome de Jesus, seja curado. E aquele homem que estava sentenciado a morrer naquela semana, ele é curado por Deus. E se tornou um dos grandes líderes daquela igreja. Porque alguém viu o reino. Alguém amou como Jesus amou. Alguém disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Está aí o segredo. Eu poderia contar muitos outros exemplos. R.W. Schambach, alguns de vocês tiveram o privilégio de conhecer quando ele veio ao Brasil. E ele estava cuidando da igreja dele, e um certo dia ele notou um casal, que o homem vinha, deixava a esposa e uma filha de 10 para 11 anos, e ele pegava e ia embora. E ele estava ali, ele perguntava para aquela mulher: e seu marido, ele não entra? Ele disse: ele não quer nada com a igreja. Ele vem aqui, ele detesta a igreja, ele não gosta da igreja. Então ele nos deixa aqui, ele não nos impede, já é um grande benefício. Ele nos deixa e vai embora. Aí disse: não, mas nós vamos pegar esse peixe. Alô, eu vos farei pescadores de homens, vamos pegar esse peixe. E um certo dia ele parou o carro dele, a mulher dele desce, a criança desce, toda sorridente. E ele então coloca-se na frente do carro e pede para o homem parar. E quando ele pede para o homem parar, ele acelerou o carro e jogou o carro em cima do pastor. O pastor Schambach deu um pulo e caiu no jardim enrolando. Aí os diáconos foram em cima dele e levantaram ele: vamos pegar esse cara, vamos pegar. Ele disse: não, não vai pegar não, o peixe é grande. O peixe é muito grande, a gente vai ter que ter mais linha para ele. É assim que o homem de Deus vê, é assim que o evangelista vê. Ele não vê as coisas com ódio, ele vê com amor, ele vê com a perspectiva de Deus, não com a perspectiva dos homens, porque o evangelho não é invenção de homem, o evangelho é o poder de Deus colocado em suas entranhas. Sabe o que aconteceu? Naquela semana, naquele final de semana, ele vai para uma noite de descanso com a sua esposa, nas montanhas que ficavam cerca de 1h30, 2 horas da sua casa. E quando ele estava ali, a cerca de aproximadamente 7, 8 horas da noite, ele recebe um telefonema. E do outro lado da linha estava o peixe grande. E aquele homem diz para ele: reverendo Schambach, ele disse: sim, sou eu mesmo. Ele disse: eu sou fulano, marido de fulano, pai daquela garotinha que vai à sua igreja. Ele disse: eu sei quem você é. Ele disse: eu quero lhe pedir um grande favor. Ele disse: qual é o favor que você quer? Ele disse: eu quero que o senhor venha aqui no hospital agora. Para quê? Eu quero que o senhor ore pela minha filha. O que aconteceu com ela? Ela estava brincando com as primas, com os priminhos. E inadvertidamente um dos priminhos pegou um pedaço de madeira. E aquele espeto de madeira entrou no olho da menina e foi penetrado até chegar do outro lado. E os médicos estão dizendo que ela precisa arrancar o olho dela imediatamente, porque se ela não arrancar o olho dela agora, ela pode perder as 2 vistas por uma infecção que pode causar a perda dos 2 olhos. E eu quero pedir para o senhor: vem aqui. Ele disse: eu não posso ir agora, porque eu estou a 2 horas de vocês, eu não tenho como chegar até aí. Mas eu vou amanhã de manhã. Eu disse: mas por que você quer que eu vá? Porque a minha filha disse: eu não quero que tire meu olho, até que o pastor venha orar por mim. Glória a Deus. Ele disse: se eu viria amanhã, os médicos concordaram até amanhã sim, mas ele tem que chegar aqui tal hora, e a gente tem que operar assim que ele fizer aquilo. Ele vai para o hospital, e quando chega ali está o pai ansioso: puxa vida, pastor, obrigado por você ter vindo, o senhor tem que correr. Ele disse: não, eu não quero chegar lá no quarto não. Mas o que o senhor quer fazer? Eu disse: eu quero você.
ali naquela cadeira ali. E por isso que eu estou dizendo, o homem que crê no Evangelho, o homem que tem uma vida plena com Deus e tem convicção de que Jesus Cristo é o que Ele diz que é, ele olha para aquele homem e diz assim: moço, eu quero dizer uma coisa para você. Você quer que sua filha perca aquele olho, ou você quer que ela fique com o olho dentro daquela caixinha lá? E ele disse: eu quero que minha filha mantenha o olho dela. E disse: então se ajoelhe e receba Jesus Cristo no teu coração, porque só Jesus pode fazer a obra que Ele vai fazer. E você precisa se arrepender, e você precisa ir para Ele. E aquele homem começa a chorar, ajoelha-se, o peixe grande ajoelha-se naquele hospital e pede perdão a Deus pelos seus pecados e convida Jesus para entrar em sua vida. Aleluia. Depois o pastor sobe ao quarto. Quando chega, já o médico estava ali ao lado da menina. O senhor é o pastor? Ele disse: sou eu mesmo. Ele disse: então ore por essa menina, para ver se ela concorda para a gente levar ela, porque ela tem que ser operada imediatamente. O pastor olha para o médico e diz: saia do quarto. Se eu sou médico, ele diz: saia do quarto, eu sou o pastor. Mas o senhor não pode mandar esse: não posso sim. Enquanto eu estiver fazendo o meu trabalho, você sai. E as leis lá são bem restritas, bem específicas. E o médico sai com raiva e fica naquele corredor. E o pastor Schambach disse para aquela menina: por que você me chamou aqui? Ela disse: porque se você orar por mim, meu olho será curado. Isso é fé. É a moeda do reino de Deus, fé. É a força e a expressão da glória. E ele põe a mão naquele tampão que estava sob o olho daquela menina e diz: no nome glorioso de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, feche essa ferida, seja curado este olho, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Terminou a oração, o médico entra: vamos lá, chama os enfermeiros, vamos levar. Ele disse: não, não vai levar ela não. Disse: como não vou levar ela não? Ele disse: tira o tampão do olho dela. O médico disse: eu sei o que está aí. Ele disse: não, não sabe não, eu sei o que está aí, você tira o tampão. E ficou aquela discussão entre o médico e o pastor. E aquele médico então retira o tampão, e quando ele retira, o olho estava intacto. E ele deu um pulo para trás e disse: eu não creio que isso aí aconteceu. Ele disse: por isso teve que sair. Moral da história: não ande com pessoas incrédulas, ande com pessoas cheias da glória de Deus. Ei, eu vou te dar um desafio: se vocês começarem a andar com pessoas cheias de fé, vocês vão começar a experimentar o poder da fé. Ande com pessoas ungidas de Deus e você vai receber unção de Deus. E aquela garota foi salva. Aquela garota foi totalmente curada, porque um homem creu. Vocês estão me entendendo? 2 dias antes eu vim para cá, eu fui numa loja chamada Office Depot. É uma loja de coisas de escritório. Eu entrei naquela loja esperando comprar uma dessas malinhas para carregar na mão, mas estava tudo muito caro e eu resolvi não comprar. Digo: não, vai com a velhinha mesmo. Mas quando eu estava saindo da loja, eu tive que passar por uma fila. E quando eu estava ali, o Espírito Santo disse: olhe para aquele homem. E eu olhei para aquele homem, estava ele acompanhado de sua esposa, um homem de aproximadamente seus 67 a 68 anos, ele estava pálido, e o Espírito Santo disse: ele não está bem. E ele sentou numa cadeira que tinha ali, e os olhos começaram a revirar, seus braços começaram a fazer isso aqui. E a mulher fica apavorada. Ela diz: chame os médicos, chame a ambulância. E começa uma comoção dentro da loja. Aí ela gritava, porque ela estava vendo
o marido daquele estado. Ela disse, um médico aqui, e eu me apresento. O senhor é médico? Eu disse, não, sou pastor. Ela olhou assim para mim. Eu disse, você me permite orar por ele? Serviço de 911 de emergência nos Estados Unidos leva cerca de 5 minutos para chegar. Não sei como é que eles fazem, mas chegam. São os paramédicos, são os primeiros que chegam. Eu coloquei minha mão sobre aqueles, por isso que eu digo para vocês, irmãos, eu não estou pregando aqui por alguma coisa, eu estou pregando pela revelação de Deus. Eu coloquei as mãos naquele homem, e o coração dele batia, os olhos deles viravam, a língua estava meio travada, ele olhava assim, ele não tinha vida. Você falava com ele, ele não entendia mais nada. E aquela mulher desesperada, eu disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de enfermidade, saia dele agora. Eu te ordeno no nome de Jesus, e eu digo para você agora, recebe a cura de Deus na tua vida. E eu fiquei com minha mão no coração dele, e eu fui vendo quando o coração foi batendo mais regularmente, eu vi a cor dele se transformando, ficando mais corado, e de repente, em cerca de 3 minutos, ele olha, fixa os olhos em mim e diz, eu estou bem, moço. Aleluia. A mulher olhava para mim e disse, o que você acha que era? Eu disse, eu não sei, eu não sou médico, eu sou pastor. Mas eu suspeito que talvez ele estivesse tendo, em inglês chama seizures, que é uma convulsão cerebral, ou talvez até um derrame. E quando eu ainda estava ali, e aquele homem, aquele suor todo começa a desaparecer, e a cor dele volta ao normal, chegam os paramédicos, fazem exames para ele, fazem coisa, fazem perguntas. Perguntou, você já teve algum derrame na sua vida? Não, nunca tivemos, o senhor parece que teve um princípio disso, mas nós não estamos encontrando mais nada. De repente chega a ambulância lá fora, com aquelas luzes todas piscando, e depois chega um caminhão de bombeiros, eu não sei para quê. Para apagar o fogo do Espírito Santo, talvez. É assim que é lá. E está lá aquele povo lá, tudo correndo, tudo pegando as coisas, quando chega encontra um homem bom. Sabe por quê? Não por causa do pastor, mas por causa do Evangelho. Por quê? Porque nós somos os carregadores da glória. Nós somos aqueles quem Deus chamou para demonstrar o poder dele. E eu fiquei até o fim, para ver o que eles iam fazer. Alguém recebeu um prejuízo ali, eu não sei quem foi. Mas uma coisa interessante, quando eu estava saindo, aquela senhora veio até mim, a esposa, e ela segurou na minha mão. Ela olhou com os olhos de lágrimas, e ela disse, muito obrigado, pastor, pela sua oração. Ela mexeu e salvou meu marido. Eu pude imaginar como as pessoas deviam ficar quando Jesus as curava. Eu fico imaginando, no tempo em que Jesus ressuscitou, vocês sabiam que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, muitos ressuscitaram e que mulheres receberam seus maridos de volta em casa? Você já imaginou, irmão, você está lá, já nem lembra dele, e ele chega lá, ei, ai Jesus, você morre e ele fica vivo. Sabe por quê? Porque ele chega, ele aparece, ele traz a glória dele, Cristo encarnado. Uma mãe chora porque o seu filho havia morrido. E quando Jesus passa pelo meio da multidão, porque era assim antigamente, entre os judeus, os enterros, a mãe ia lá na frente, aquelas mulheres que choram com a mãe, entendeu? Isso existia algum tempo atrás aqui, né? Mulheres ficavam olhando no jornal, aí quando tinha um morto em algum lugar, elas iam lá chorar com a mãe, com a pessoa. Sabe nem quem era. Estava chorando junto. Mas ele estava chorando, os amigos dele estavam chorando. E a Bíblia diz que o coração de Jesus passava e ele estava cheio de compaixão por aquelas pessoas. Ele não resiste.
E ele chega naquele menino e manda ele colocar no chão. E ele dá vida àquele menino e manda ele entregar a mãe. Você já imaginou o que foi aquilo? Vocês podem imaginar se você fosse a mãe daquele menino? E agora você vê o seu menino chegar lá e mãe. E ela diz, meu filho. Por quê? Porque o evangelho não é notícia. O evangelho é uma pessoa. O evangelho é tudo que Deus diz que esta pessoa pode fazer em você e por você. Vocês estão entendendo? Por isso que é o poder, ele é o poder do evangelho. Ele é o centro do evangelho. Ele é a manifestação da glória de Deus no evangelho. E ele está dentro de você. E você precisa entender isso, porque se eu e você entendermos a dimensão e a profundidade desta revelação, Ele fará por você a mesma coisa que Ele fez quando Ele estava encarnado, porque a única diferença é que Ele estava encarnado no corpo que o Senhor Deus havia confeccionado para Ele, mas hoje Ele está encarnado em nós, pelo poder do Espírito Santo. E se você dá um aleluia? Eu estou quase perdendo a garganta. Como que nós podemos simplesmente viver um evangelho tão vazio? Ei, é tempo de mudança. 10:30 da manhã, eu estava lá onde nós tínhamos a nossa igreja, na tenda, ainda era tenda. O pessoal da tenda aí sabe. Era o circo, que alguns diziam que era. E aí, 10:30 da manhã, uma mulher me liga desesperada. A amiga dela do lado, filha, com seus 18 anos, havia pulado do 5º andar de um prédio, de onde eles moravam. E agora suas entranhas estavam todas estouradas por dentro. E os médicos não conseguiam parar as hemorragias. E os médicos disseram, não há nada que nós possamos fazer. Sua filha está toda cortada por dentro. Não há sangue suficiente para a gente mantê-la viva. Eu nunca vou me esquecer. Quando eu cheguei ali no Marugate, e aquela mulher me segurava pelas mãos. E ela dizia, pastor, pelo amor de Deus. Eu disse, calma, senhora. Eu não quero falar sobre sua filha. Eu quero falar de outra pessoa que a senhora não conhece. E comecei a falar de Jesus para ela. Que Jesus é o Salvador. Que Jesus é aquele que produz paz em nosso interior. É Ele que nos capacita para todas as coisas. E aquela mulher, parece que por aquele momento, ela esqueceu até da filha. E quando eu disse, você o receberia como teu Senhor, como teu Salvador hoje de manhã, ela olhou para mim e falou, sim, eu quero Jesus em mim, pastor. E orei com ela. E depois que ela recebeu Jesus, terminou aquela oração, ela olhou para mim e disse assim, sabe, pastor, mesmo que a minha filha não viva, eu estou com paz em meu espírito. Eu disse, agora aquele que está em você é maior do que aquele que está nela. A morte não vai ter lugar nela. Eu e você precisamos entender que nós temos a palavra de vida. Se ela tomar você, e se ela tomar o teu coração, e se ela dominar a sua língua, pode ter certeza, Ele cura por você. Oramos. Eu disse, minha irmã, você está firme no Senhor? Ela, estou firme no Senhor, pastor. Parecia outra mulher. Eu disse, então me faça uma gentileza. Depois a irmã me liga e diga como está o estado dela. Eu nunca vou me esquecer. 5 da tarde. Ela me liga. E ela disse, pastor, sou fulano, lembra de mim? Eu disse, claro, minha irmã, a senhora é a irmã mais nova que eu tenho. Ela disse assim, e as notícias, quais são? Ela disse, minha filha está sentada, encostada na cabeceira da cama, lendo um livro, comendo uma maçã.
Você imaginou se 1.500 pessoas aqui em Campinas começam a ter essa visão do reino e encherem-se da glória de Deus, o que é que nós poderíamos fazer nessa cidade? Mesma coisa que os apóstolos fizeram. O que está na nossa mente? O que está no nosso coração? O que é que nos impede disto? É nossa incredulidade. Porque enquanto nós estivemos levantando durante o dia, já pensando nas coisas que eu vou fazer, enquanto nós estamos durante o dia preocupados com o que a gente vai ter e o que não vai ter, enquanto que nós estamos, ao invés de levantarmos e dizermos, louvado seja aquele que me deu vida, glórias àquele que é todo poderoso, essa é a pessoa cheia da glória de Deus. Ele não vê problemas, ele vê oportunidades de ser útil na mão do mestre. Ai, pastor, isso significa que ninguém vai morrer? Não, não estou dizendo isso. Isso significa que ninguém mais vai ter acidentes? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aonde você for, o Espírito Santo vai dizer, vamos curar essa pessoa, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, e Ele vai usar você de uma forma que você vai se sentir a pessoa mais feliz da terra. Aleluia. Uma outra mãe me liga, também ali atrás. Essa não era da igreja, mas ela diz uma coisa interessante. Ela diz assim, sabe, pastor, eu estava orando a Deus, preste atenção, escute, as melhores coisas do reino começam na oração. Alô? Você tem devocional todo dia? Se não tem, você está perdendo muita coisa no reino de Deus. Na devocional dela, seu filho estava enganado. Os médicos haviam chamado a família porque eles iriam tirar as máquinas do filho dela. E ela disse, hoje de manhã o Espírito Santo falou no meu coração que eu tenho que ligar para o senhor. Como é que a senhora me sabe que sou eu? Ela disse, não, o Espírito Santo falou. Eu disse, o Espírito Santo falou? A senhora tem certeza? Que quem estava nervoso era eu. Ela disse, não, o Senhor disse que se o senhor for lá, Ele vai curar meu filho. Eu disse, minha irmã em Cristo, a senhora tem certeza que o Espírito Santo falou com a senhora? Ela disse, eu tenho, pastor. Eu disse, então, é a primeira coisa que eu vou fazer hoje. Eu me aprontei e fui direto para o hospital. Beneficência Portuguesa, eu acho. Não me lembro agora qual hospital. Fiquei 1 hora para entrar naquela UTI. Eles me barrando. Quase que eu perdi a bênção de impaciência. Mas eu disse, eu não vou deixar isso me deter. E quando eu entrei, eu cheguei próximo daquele garoto, eu vi um menino todo enfaixado, tubos entrando pela boca, tubos entrando pelo nariz, era todo cheio de fios, uma máquina respirando por ele, a outra batendo o coração, só tinha os olhinhos de fora, e um pouco aqui para o nariz respirar. O resto era tudo gás, a cabeça dele estava enorme, inchada. Não era uma cena boa de se ver. E garanto para você que quando você olha para aquele menino, você não tem nada que fazer. E a enfermeira ainda vem aqui do lado e diz assim, quem é o senhor? Eu disse, eu sou o pastor. E eu vim orar por esse menino. Ela disse, pastor, então deixa eu lhe informar. Esse menino já está morto. Eu disse, como está morto? Ele disse, ele está respirando pela máquina. O coração dele bate pela máquina. E os médicos vão tirar hoje as máquinas, agora ao meio-dia. Toda a família já está sendo informada para que eles venham para o funeral. Eu disse, moça, posso pedir um favor? Ela disse, pode. Eu disse, chama os outros enfermeiros daqui. E tinha uns 4 ou 5 com ela. Eu abri a palavra lá em Tiago, em 1 Timóteo, e diz, chame os presbíteros. Hoje de manhã uma mãe me chamou, e ela disse que Deus havia falado com ela, que eu viesse aqui orar por ele. E aquele menino que você está vendo ali não vai ser sepultado.
ele vai sair daqui em 2 ou 3 dias e irá para casa. Ela regalou os olhos. Ela disse: o senhor está dizendo? Eu disse: sim. Agora vão fazer o seu trabalho, eu vou fazer o meu. A priori eu fiquei assim, digo para vocês que eu estou chocado com a notícia, mas ela me deu uma dica, porque agora eu não oraria por uma cura, eu precisava orar por uma ressurreição. E quando eu coloquei o óleo no bracinho daquele menino, que era o lugar onde eu podia colocar óleo nele, eu disse: Pai, em nome de Jesus Cristo, dê vida a ele. E agora, a vida de Jesus Cristo, levante esse menino para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. E sabe, meus queridos irmãos, eles desligaram aquelas máscaras. E aquele menino foi daquela UTI para o quarto. E em 2, 3 dias, ele estava na casa dele. E eu fui visitá-lo na casa dele. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós temos que exercitar isto. Por isso eu estou trazendo esse desafio para vocês. Esse poder não é dado a qualquer um. E eu escrevi aqui para não esquecer uma coisa que o Espírito de Deus colocou no meu coração para dizer para vocês. A pregação do Evangelho demanda saber as Escrituras. Porém, a demonstração do poder deste Evangelho demanda intimidade com aquele que vive em você. É por isso que nós não temos visto o poder dele, porque nós confessamos coisas que nós sentimos. Nós confessamos coisas que o nosso corpo dita, que a nossa carne fala. Nós estamos confessando coisas não segundo a visão de Deus, nem segundo o Evangelho dele, mas nós estamos indo pelos sentimentos que nosso corpo corruptível sente, está doente, e nós estamos dizendo: estamos doentes, ao invés de dizermos: eu fui sarado no nome e no poder de Jesus. Pelo menos tem um aí que está vibrando comigo. Esse garotinho vai longe aí, vai curar a gente. Hã? Glória a Jesus. Uma irmãzinha chegou hoje de manhã aqui para mim e falou assim: pastor, estou curada. Antes da gente sair aqui, foi feito orações, aquela mulher foi curada. Mas enquanto o Senhor está curando, parece que tem pessoas que ficam olhando e dizendo: será que ele vai curar um ou outro? Será que vai ser curado mesmo? Nossa, que vexame que vai ser para a fé dessa pessoa se ela não for curada. E nós ficamos, muitas vezes, ao invés de agradecidos a Deus por uma alma que Ele cura, nós ficamos falando: e as 10 que não foram curadas? Hoje uma criança veio para mim, e eu acho que ela era uma profeta de Deus. Eu gosto muito quando eu termino os cultos, os meninos vêm. As crianças vêm, elas gostam de me beijar. E eu gosto de beijar elas. E elas fazem desenho para mim, as coisas mais lindas do mundo, irmãos. É como elas me verem. Está ali. E todas elas são muito, muito certeiras e muito verdadeiras. Todas me fazem gordinho. Mas essa irmã pequenininha, ela olhou para mim hoje de manhã, ela disse assim: pastor, o culto da noite vai estar escuro? De como? O culto da noite vai estar escuro? Eu falei: vai, porque é de noite. Aí ela disse: mas vai ter luz? Eu disse: não, a gente acende as luzes. Aí ela fez uma pergunta, e ali eu vi que era o Espírito de Deus. Ela assim: e alguém vai dormir? Eu disse: infelizmente alguns dormem. Não é dormir. Estão dormindo espiritualmente. E quando você dorme porque está no escuro. Mas Deus está dizendo para nós hoje que nós não estamos em trevas, mas na luz. Despertem e venham para Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos iluminará com seu poder e glória.
A minha intimidade com Deus e a sua intimidade com Deus é a coisa mais valiosa que nós temos. Amar a Deus acima de todas as coisas produz efeitos gloriosos na nossa vida. A intimidade, ela produz a aprovação divina. Escuta, eu vou dizer uma coisa para vocês, da maneira mais simples que eu posso dizer. Escute, se o teu coração não te acusar, você vai ter confiança em Deus. Alô? Isto significa que se nós estamos na prática de coisas que são contrárias à palavra de Deus, então nossos corações recebem acusação e nós não temos confiança. E se não temos confiança, nós perdemos a visão do Evangelho. E se perdemos a visão do Evangelho, nós não sabemos que nós somos os próprios vasos da manifestação da glória dele. Triste. Muito triste. Por quê? Porque uma coisa mais gostosa e gloriosa nesta terra é ser útil na mão do Mestre. Ana Paula Valadão esteve aqui em nossa igreja ontem à noite e ela deu uma historinha do jumentinho que levou Jesus. E ela botou uma foto. Pena que eu não pedi a foto para ela. Porque senão mostrava um jumentinho dando risada assim, a coisa mais linda do mundo. Mais feio do mundo, irmão. O jumentinho rindo. Aí ele fala para a mãe dele: mãe, eu fui para Jerusalém fazer um trabalho. Todo mundo levantou as palmas para mim. Todo mundo deu as boas-vindas para mim. E eu entrei e todo mundo olhava para mim, todo mundo me recebeu. E aquela mãe do jumentinho disse assim: meu filho, aguarde segunda-feira você volta. E ele foi. E não tinha palmas. Alguns davam um chute, mandavam sair do lugar. Empurraram para fora da cidade. E ele voltou muito triste. Disse: mãe, ninguém deu atenção para mim. Ele sabe por quê, meu filho? Porque você foi recebido por causa daquele que estava montado em você. Você vai ser recebido por aquele que está em você. Você vai ser vitorioso por aquele que está em você. Você vai ser vitorioso porque você vai ser a testemunha viva de que ele vive. E você vai simplesmente falar por ele. Mas quando isso vai acontecer? Quando você estiver totalmente imerso na glória dele. Olha que Atos 2:22 diz: varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno. Diga comigo: varão aprovado por Deus. Por quê? Porque Ei! Está aí ele. Aí, irmãos. Tem muita gente que vive o evangelho assim. Acha que ele é a estrela do negócio. Obrigado pelo jumento. Agora onde eu estava. Varão aprovado por Deus. Agora, olhe como Deus aprova uma pessoa diante dele. Porque os homens vão te dizer o que você não quer. Os homens olham para você pelo exterior. Eles olham para você com sentimentos de inveja, com sentimentos de raiva, com sentimentos de ódio. E eles vão desferir setas malignas contra você. Mas a aprovação de Deus é quando ele olha o nosso coração. E se o nosso coração estiver cheio da glória dele, então nós estaremos aprovados por ele. E sabe como ele aprovava Jesus? Com prodígios, sinais e maravilhas. Você viu como eu sou jovem? Você é aprovado de Deus?
Nós não vamos ser aprovados de Deus na frente da tela de um computador olhando pornografia. Isso rouba esse poder de você. Nós não seremos pessoas aprovadas diante de Deus brigando em casa com a mulher, com os filhos. Isso rouba e mina o poder de Deus. Nós não seremos aprovados por Deus quando nós estivermos fora da esfera da lei que Ele estabeleceu para a nossa vida. Mas se somos aprovados por Ele, nós temos confiança. E quando nós dizemos assim, em nome de Jesus Cristo, aconteça isso, você vai ver que acontece. Porque o Evangelho não te envergonhará em momento nenhum. Olha o que Tiago 1,12 diz. Bem-aventurado o homem que suporta, aleluia, o poder do Evangelho te dá poder para você suportar. Com perseverança, aleluia, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, aleluia, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu. E quando Deus promete, Deus não quebra. Prometeu aos que o amam. E Jesus diz quem o ama. Como você ama Deus? Ele diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra e os meus mandamentos. Aleluia! A demonstração, a palavra demonstração, é uma palavra que expressa algo que vem de dentro. Ela fala de alguma coisa que é manifesta em você. Demonstrar o poder de Deus é você deixar que o Espírito de Deus venha e se manifeste em você. É algo que vem a ser exibido. Ele vive. Ele é Senhor da glória. É Jesus Cristo, Senhor da glória, que te cura. E Ele está aqui. Onde? Está em mim. E vai estar em você. É o Evangelho. É o Evangelho. Para isso, para essa intimidade com Deus, você vai ter que escolher. Ou você anda segundo as moções da tua carne, ou você ande segundo a revelação do Espírito de Deus na tua vida. Ou você se dobra e se curva aos sentimentos enganosos, o que a Bíblia chama de epitomia da carne. Ou seja, o pecado se manifesta no desejo, e você, às vezes, inconscientemente, por causa de um desejo que ele manifesta em você, você se curva diante disso, e você então começa a colocar os membros do teu corpo a serviço do pecado, e você glorifica Satanás, e nem sabe que está na prática de idolatria. E a idolatria mata. Igreja, é tempo de mudança. Igreja, é tempo de glória. Igreja, é tempo de nós nos levantarmos e olharmos para o céu e dizermos em nome de Jesus Cristo que Ele vive eternamente. E Paulo diz o motivo disso aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Eu quero ler isso rapidamente para vocês e fechar esse tempo para que nós possamos orar. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Olha como Paulo diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Quem é o testemunho de Deus? Jesus Cristo, a palavra. Uau! Ele disse, eu fui para vocês testemunhando e anunciando o testemunho de Deus. Eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi
Amém? Olha como o evangelho ele é poderoso. E digo mais uma coisa: o reino de Deus é tão real quanto o reino físico, e mais real porque foi o físico que veio existir do não visível. E ele diz aqui: porque eu decidi. E se você hoje tiver consciência do que eu estou dizendo, você também pode tomar uma decisão na tua vida de deixar. Escute, se a glória de Deus está em você, o pecado não terá domínio sobre você. E se você entender isso, você vai deixar de fazer as coisas que te impedem de ter as coisas mais lindas e gloriosas de Deus na tua vida. Porque você poderia ser alguém diferente no ônibus, você pode ser alguém diferente num supermercado, você pode ser diferente em qualquer lugar que você for, porque você carrega em você a esperança do mundo, Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele está em você. E se Jesus pode curar através de uma criança, por que não poderia curar através de você? Paulo diz: porque eu decidi nada saber entre vós. É muita conversa. Jesus vem no começo, Jesus vem no meio, ou Jesus vem no fim da tribulação? Jesus cura todos ou Jesus não cura todos? Línguas é do diabo ou línguas é de Deus? Quem fala a língua dos anjos ou fala a língua estrangeira? E nós vamos nos perdendo, e nós vamos perdendo os poderes do evangelho, porque nós estamos mergulhados em doutrinas humanas e nos nossos achismos, cegos e nus, porque não entendemos a revelação de Cristo. Porque a revelação de Cristo não é fazer análise de um texto. A decisão de nós termos Ele vivo dentro de nós é que traz mudança para a nossa vida. Não é análise de um texto que vai mudar você. É o texto que vai dizer a você como você confiar nele. É sua rendição. É você ajoelhar-se e dizer para ele: tu és o Senhor da glória. Eu te recebo, eu te possuo. Ó Deus da minha vida, manifesta a tua glória em teu servo. E vocês vão ver que o evangelho não é um conjunto de expressões. O evangelho é o poder vivo de Jesus Cristo em você e em mim. Paulo disse: eu decidi nada saber entre vós senão Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia. E foi em fraqueza e temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Escute, demonstração. Eu simplesmente vim até vocês para que Ele se manifestasse para vocês. Por isso eu disse hoje de manhã para a igreja: se eu tenho e você tem, quando nós pagaríamos? Porque se a única maneira de alguém ver Jesus é a manifestação que você vai levar até Ele, você não vai com persuasão de palavras, você vai com manifestação de poder, demonstração daquilo, porque Ele é Senhor. Eu tenho, e eu pagaria $1 milhão para ir, porque sei que quando chegar ali, Ele se manifestará, e eu voltarei com minhas mãos cheias de fruto para a glória dEle. Vamos nos despertar, igreja?